Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro, e hoje não vai ser diferente. Aperta o cinto aí, você que está do outro lado do fone de ouvido, porque a gente começa agora. No dia 30 de outubro, o mercado financeiro recebeu a resposta que aguardava há certo tempo. O nome que vai comandar a maior economia da América Latina pelos próximos 4 anos. Mas a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito mais disputado da história do nosso país não respondeu todas as perguntas. Ao contrário, no momento em que gravamos esse episódio, ainda não temos os nomes dos responsáveis pela economia brasileira. Os pontos de interrogação se estendem país afora. Na vizinha Argentina, a dúvida é sobre a inflação, que parece rumar ao infinito. Na China, nos Estados Unidos, a magnitude de alta do juro tira o sono de muita gente. Na China, o povo não quer dormir no ponto e a política de Covid-0 é mais questionada do que nunca. Pesadelo mesmo traz a palavra recessão às autoridades do Banco Central Europeu. Em meio a tudo isso, o sonho da nossa audiência pode ser resumido, quem sabe, em 2 palavras: onde investir? Não existe passe de mágica nem gênio da lâmpada, mas o nosso convidado de hoje pode nos ajudar a encontrar caminhos para, tranquilamente, colocarmos a cabeça no travesseiro. Nós conversamos a partir de agora com Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos. Jansen, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Vini. Prazer estar aqui. Vamos começar esse bate-papo. Ô Jansen, imagino quantos clientes já passaram por você ao longo de toda a sua trajetória do mercado financeiro, e penso que colocar a cabeça de maneira tranquila no travesseiro é o sonho de todos eles, né? Sim. Eles geralmente, para colocarem a cabeça tranquila no travesseiro, te dão muita dor de cabeça, é muito trabalho, é muito suor, a gente vai passar por toda a sua trajetória no mercado financeiro, mas como que é essa relação com o cliente? Para ele estar tranquilo, às vezes você tem que estar muito pilhado, trabalhar muito. Como que é isso para você? Bom, antes de mais nada, obrigado aqui por estar presente. Eu atendo pessoa física desde 2014 diretamente, né? Eu fundei a Fatorial em 2014. Antes eu tinha uma carreira executiva numa outra corretora. E ao fundar, eu decidi me relacionar com a pessoa física, né? E se relacionar com pessoa física é entender o indivíduo de maneira única, né? O produto é um produto que está disponível em qualquer banco, ou qualquer prateleira. A grande maioria dos produtos estão. Mas cada cliente tem uma percepção de risco, tem um histórico de risco. Então, você falando sobre como é que ele lidar com uma pessoa, uma das perguntas que eu sempre faço com o cliente é como é que é o histórico da sua maneira de investir, ou até como a sua família investir, tá? Porque geralmente vem as respostas muito do histórico familiar, tá? Então o familiar, ele influencia bastante, ou seja, às vezes uma esposa, às vezes um pai, às vezes um próprio irmão, e ele vem com esse histórico carregado para a área dos investimentos. Então a resposta para como esse cara vai investir geralmente começa como, será que ele precisa de risco? Então é muito comum a gente entender o grau de risco que a pessoa precisa, se ela tem capacidade de gerar poupança ou não, e o produto que é adequado para ela. Lembrando que para o risco positivo, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas perder sempre é bem difícil. E a gente está vivendo isso nos últimos 3 anos, nos últimos 2, 3 anos, após a pandemia do Covid, a grande dificuldade de ganhar dinheiro no mercado de ações, que foi um pouco diferente da história que eu sempre vivi no mercado financeiro desde 2006. Então, hoje, eu diria para você que a gente tem mais um conforto nesse último ano, com CDI na casa de 13,75, 13,65, porque o investidor ele consegue ter uma tranquilidade daquele famoso 1%. Então, hoje, eu diria para você que está mais fácil de investir, se eu fosse começar a investir hoje o meu dinheiro, do que eu estava aplicado há 1 ano atrás. Porque justamente a gente tem uma curva de juros aqui no Brasil, que nesse momento é de 13,75 a Selic, e que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, não deu muitos sinais de arrefecimento disso, né? Quer dizer, a gente estava conversando até mais cedo aqui hoje no TC, que ainda que ele não suba mais os juros, essa conta pode chegar pelo tempo, ou seja, demora mais para baixar também. É um cenário desafiador pensando no mercado de renda variável, né? Os seus clientes que buscam o risco, que querem a renda variável, como que você trata, como que você lida com esse apetite pelo risco deles nesse momento? Porque uma coisa é buscar o risco, outra coisa é você começar a ter prejuízo nas operações. Como que é isso, por gentileza, Jansen? Uma coisa que vale aqui tocar é a questão da informação, né? A gente está na era da informação.
A grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, ela tem muito mais acesso à informação hoje do que se tinha 10, 15 anos atrás. A própria UTC nasceu por necessidade de informações, das trocas entre as pessoas. Então, o investidor ele vai ser vários inputs sobre investimentos ao longo de muito tempo. Ou seja, todo dia ele vai estar recebendo informações, seja do amigo, seja do aplicativo, seja do próprio jornal. Então, o que a gente precisa fazer ao olhar para o investidor na questão do risco, né? É a parte educacional. Tá? Então, eu sempre coloco claro para o cliente, se você não sabe onde investir, deixa na renda fixa, estuda primeiro para você poder fazer o processo. Isso é muito bom você comentar sobre isso aqui, porque eu sou da visão do lado fundamentalista na parte das ações. Ou seja, eu prefiro comprar uma boa empresa versus a tentar achar a nova, entre aspas, Magazine Luiza, ou seja, a empresa que vai ter um turnaround espetacular. E, obviamente, eu erro, às vezes, no tempo. Então, eu participei de um outro podcast há um tempo atrás. Eu falei de uma empresa que eu super gosto. Tenho uma pessoa física há muito tempo e falo com os meus clientes. Não tem problema nenhum, eu falo, é VEG. E VEG foi um case que eu comentei na época e estava, sei lá, R$7 o papel. E naquele momento, R$7 era estupidamente caro. R$7, VEG? R$7. E eu falei sobre VEG, os 3, 4 estavam do meu lado no off, falou assim, Jansen, você tá louco, esquece VEG. Se eu tivesse feito all-in VEG, eu diria para você que se eu tivesse feito all-in em 2 papéis na minha vida inteira, se eu tivesse comprado esses 2 papéis, que estão na minha carteira hoje, mas não comprei todo o meu dinheiro, que foi Itaú e VEG, eu estaria tranquilo, muito mais tranquilo do que eu estou hoje. Mas a dificuldade do cliente é entender que o resultado da ação não é diretamente ligado ao retorno no curto prazo. Então, o que diria? O lucro da ação, o preço da cotação da ação, ela vai convergir para o lucro da companhia. Então, eu sempre falo para o cliente, o lucro da companhia cresce? Cresce. O preço da ação vai seguir esse caminho, né? Então, o problema é que no curto prazo tudo é imprevisível, tá? Então, a gente estava aqui agora, mais cedo aqui no dia de hoje. Hoje teve um Investor Day da Klabin. A Klabin está caindo, sei lá, 15% no curto prazo em 5 dias. É uma das queridinhas do Barsi. O Barsi está lá no Investor Day lá da Klabin e super comprado no papel, super feliz pelos números da companhia. Mas no curto prazo é imprevisível. Então, se a pessoa vai lá, compra o ativo em 5 dias cai, e aí te responder, ela não sabe por que caiu, ela vende também por que está caindo, ela não sabe o motivo. Então, quando você diz para o cliente, pessoa física, que ele precisa comprar um ativo que cresce ao longo do tempo e não precisa ficar tradando todo dia, ele pode até tradar se ele quiser. Mas eu não incentivo o cliente que está fazendo uma alocação, uma visão de mais longo prazo, ficar no trade. Então ele fica ali acumulando capital ao longo do tempo. Eu tenho diversos tipos de cliente, mas o cliente tradicional, aquele que está às vezes me ouvindo aqui, que trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, não tem a capacidade de ficar toda hora olhando a aplicação financeira. Então é mais fácil ele comprar uma boa empresa, deixar alocadinho lá, esperar ao longo do tempo. As pessoas acham que eu leio relatórios trimestrais de todas as empresas que eu tenho. Não tenho, não leio. VEG eu não leio, eu leio anual e ponto. No máximo. Então, se eu confio na empresa, eu vou lá e fico tranquilo. Já aquele case de curto prazo, aí quando eu deixo o dinheiro para um gestor, que obviamente tem muito mais capacidade do que eu, muito mais agilidade do que eu, para fazer esse processo de alocação. Então, as ações que ficam na minha carteira são ações que eu não mexo. Eventualmente, se tiver aqui alguém agora assistindo a gente, acompanhando a gente pelo Spotify, pode não conhecer a Fatorial, acho que é legal o pessoal entender como que hoje, né, é a composição do seu time e o quanto que a Fatorial também aí administra, né, tem sob a sua responsabilidade o patrimônio da companhia. Como que é hoje? Quantas pessoas hoje fazem parte do time da Fatorial? A gente tem 50 pessoas, tá? É bastante gente. A história da Fatorial nasceu em 2014, como eu te falei. Eu, obviamente, saí de uma corretora e não quis adentrar em outra instituição financeira, dado que eu era diretor estatutário. Eu acabei optando pelo projeto que a XP me apresentou naquele momento. Obviamente, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer. Nasci com um objetivo, até que hoje parece ter um pouco esquisito, né? Em 2014, os bancos no Brasil estavam criando as famosas placas de alta renda, né? Personalité, Select, Prime, etc. e tal. Isso estava nascendo e vinha uma coisa diferente que era chamada XP, que obviamente deu esse espaço para os agentes autônomos crescerem. Eu comecei sozinho e ao longo do tempo eu fui agregando sócios. A grande diferença da Fatorial é que a grande parte dos seus sócios não são ex-bancários, né? São formados por pessoas que gostam do mercado financeiro, se interessam pelo mercado financeiro e estudaram para isso. Outro grande case de diferença da empresa, a gente forma indivíduos, né? Ou seja, a gente pega
não posso nem dizer que é um menino, né? Mas um garoto de 22, 23 anos, a gente treina ele até o CFP, né? Que é a melhor certificação que ele tem. E, obviamente, ele começa a atender uma carteira pequena e começa a crescer ao longo do tempo. A gente tem esse patrimônio quase por totalidade de pessoa física. A gente, ao longo da história, foi ampliando os nossos serviços. A gente não faz só investimentos. A gente faz investimentos, faz câmbio, faz crédito, faz investimento exterior. Faz uma gama de serviços. Eu digo que eu faço tudo que um banco faz sem ser banco. Agora não posso nem usar o termo banco, porque a XP virou um banco, mas a gente faz tudo que um banco faz sem ser banco, usando as plataformas disponíveis aí no país. O investimentos não, a gente é exclusivo por causa da lei da CVM. Então, quando o cliente vira um cliente da Fatorial, ele vira um cliente de vários ramos aqui. Então, a gente tem o foco no relacionamento com o cliente. Então, para a gente, o que importa é atender a pessoa com o que ela precisa, não aquele produto que, obviamente, pode ser o melhor do mercado naquele momento, mas esse produto não pode não ser aquele melhor produto para você. Como eu comentei, cada produto não serve para todo cliente. Então, um bom produto com uma alta volatilidade pode entregar um excelente retorno para a grande média, mas um cliente que é conservador, ele às vezes não pode ter esse produto na carteira. Porque na hora que está positivo, ele vai me amar. Na hora que estiver negativo, ele vai me odiar. E na hora que ele vai querer sacar, é a hora que ele deveria aportar. Então, esse processo é um processo educacional. E aí a gente vem atendendo as pessoas físicas. E o futuro nos reserva aí grandes oportunidades aí, que eu diria, para os próximos 5 anos. Hoje, sob gestão, vocês têm quanto em volume? 2,4. E esse volume maior, você disse, é de investidor pessoa física, né? E os seus clientes, eles estão acostumados com essa volatilidade do mercado? Ou seja, você falou bastante, né, nesse início de conversa aqui sobre a questão de educação, a pessoa entender o que ela está comprando, como tende a ser a performance daquele ativo. Renda variável varia, né? O pessoal costuma falar isso. Os seus clientes, eles já vêm, assim, vou usar o termo, mais maduro nesse sentido? Ou é um processo também de explicar, de ter paciência, de quando o cara olha ali no celular, opa, tô perdendo dinheiro, liga na hora, e é essa conversa? Como que é o seu dia a dia dentro da Fatorial, por gentileza, Jansen? Boa pergunta. O cliente ele passa por uma jornada dentro da companhia e tudo depende de como ele chega, né? Eu posso dizer alguns exemplos de clientes que às vezes chegaram com um net muito pequenininho e hoje tem 100% do net concentrado com a gente, 100% mesmo, ou seja, 100% do dinheiro dele está numa conta que a gente administra, obviamente em conjunto com o cliente, mas e o processo educacional é muito importante. Aqui vale um parênteses, a gente está há poucos meses de mudar a metodologia de apresentar renda fixa no Brasil para o investidor, pessoa física, de até R$1 milhão e acima de R$1 milhão, né, que é a famosa marcação a mercado. Uhum. Então, o cliente que ele não está acostumado com a marcação a mercado, ele vai se assustar em janeiro, né? Porque, obviamente, a regra da Ambima mudou. Mas o cliente que já é teu cliente, que já está acostumado ao longo do tempo de você explicar para ele como funciona, ele está tranquilo. Porque ele vai começar a ver que a renda fixa dele, às vezes, está caindo e ele vai falar, mas não é fixo aqui, está variando. É isso aí. Então, mas esse que está variando, né? Que esse famoso estar variando, ele não vai entender. Então, ou seja, ele não vai entender, ele entende negativamente, e a gente tem que sempre fazer uma analogia. Eu sempre gosto da brincadeira da analogia, né? Lembra aquele produto que você comprou no Tesouro Direto, que era aquela NTNB, que basicamente cai? Aí você explica pro cara, sim, então, agora vai acontecer a mesma coisa nos outros produtos que você não está vendo essa oscilação. E aí, obviamente, o cliente ele vai começando a se acostumar com esse processo. E a gente está no modelo, a gente comentou aqui a conversa, você colocou muito bem, que a gente está no modelo de mudança de governo. Então, imediatamente a mudança do governo, começou uma enxurrada de pessoas a perguntarem como é que era investir no exterior. E da mesma maneira que eu faço aqui no Brasil, eu fui categórico ao investir no exterior. Se você não sabe investir no exterior, procura saber como é investir. Naquele momento o dólar estava 5,50, 5,60. Hoje estava 5,30. Uhum. Então, se você pensar em perda de 5% em dólar, com retorno lá fora próximo de 5%, 6%, basicamente ele perdeu um ano de rentabilidade em dólar se ele fizer a operação no câmbio entre aspas, incorreto. Uhum. Então, essa parte educacional junto com o cliente ela é muito importante para que a experiência do cliente não seja ruim. Então, lembra que eu comecei aqui falando que depende muito da experiência do cliente? Isso não vale só para investimento. Vale também, às vezes, para a compra de um imóvel. Você pode ter cliente com o mesmo patrimônio, com o mesmo nível de educação, que tem experiências completamente diferentes, às vezes, com o imóvel. Você vai falar sobre uma operação imobiliária para um cliente, ele vai adorar. Para outro cara ele vai falar que não. Então, o indivíduo, ele tem experiências e essas experiências
são colocadas junto aos seus investimentos. Então eu posso falar para você que eu não quero investir em imóvel, então jamais teria, por exemplo, o fundo imobiliário. Como talvez o seu pai, o meu pai, que amem imóveis, vão colocar basicamente todo o dinheiro em fundo imobiliário. Dividendo. Que é o famoso dividendo. Então, isso acontece com o cliente. Então, até contando um parêntese, semana passada, um cliente me procurou por indicação de um outro cliente, a gente acaba recebendo muita indicação, e eu descobri, pasmem aí quem está ouvindo, um engenheiro tinha R$1,5 milhão em poupança. Na poupança? Poupança. E obviamente ele estava me procurar não para pegar o dinheiro dele e mudar o ativo dele. O que ele veio falar para mim? Estou com medo da mudança do governo, quero mandar o dinheiro 100% para fora. Ou seja, ele não era capaz de tirar R$1,5 milhão da poupança para uma LCI ou para um tesouro direto, que rende às vezes o dobro do que ele está falando, e ele queria mandar o dinheiro dele todo para fora do Brasil. Aí você fala, cara, o que você vai fazer com um cliente desse? E aí, se você tem esse viés, que é a parte que a Fatorial acaba colocando para o cliente, eu falei, cara, você não precisa mandar o dinheiro para fora. Você precisa cumprir etapas ao longo do tempo. Então, e ele não queria tirar o dinheiro da caixa, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei assim, ó, essas são as minhas LCIs que eu tenho da caixa aqui na plataforma da XP. Você não precisa virar meu cliente, ok? Mas eu só saio e paro de te ligar quando você migrar todo o seu dinheiro da poupança para uma LCI da caixa, ok? Você quer ficar na caixa, fica lá. Olá. Ele falou, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque você não é o primeiro que eu faço isso. Você já é o segundo ou terceiro que faz isso. E falando um pouco da minha história, e aqui tenho que agradecer publicamente a meu pai, em 2015 meu pai estava se aposentando. E os amigos dele, meu pai é um funcionário de uma estatal, né? Foi funcionário de estatal há muito tempo, recebeu o seu PDV, e eu recebi lá 35, 40, 50 pessoas que eu conversava com elas, né? O que era XP em 2015? Falar para um cara que aplicou a vida inteira em Banco do Brasil, viver em caixa, como é que você ia explicar para um cara desse? E tinha uma pessoa semelhante a essa pessoa, que eu estou te falando, que tinha esse R$1 milhão na poupança. Não consegui converter como meu cliente, não consegui converter, amigo do meu pai. E aí eu liguei para ele, tentei converter, não consegui. Um ano depois eu liguei de novo para ele. Ele não tinha mexido na poupança. Eu falei, vou te ligar toda semana até você mudar. Eu liguei até a semana. Quando ele mudou, eu parei de encher o saco dele. E aí você fala, poxa, por que você faz isso? Porque é divisor de águas. Tipo assim, o cara que tá sempre investindo em poupança e muda a maneira de investir dele e eu dobro, ele vai ser grato para mim a vida inteira, né? Assim como a gente também tinha uma outra cliente que era a mesma coisa, um valor significativo maior em poupança, que também não tirava o dinheiro da poupança. Então, esse nosso trabalho, e aí eu parabenizo todos os agentes autônomos que estão vendo esse podcast, a gente tem um trabalho educacional muito forte com as pessoas. A gente faz um trabalho muito, muito forte de se aproximar da pessoa física e educá-la. Então, o agente autônomo que chega junto à pessoa, explica o produto, não necessariamente ele torna esse cliente dele, mas ele tira das artimanhas que são montadas pelo mercado financeiro historicamente, a gente muda vidas. Então, eu fiz uma vez uma postagem na internet que era pegar todo o saldo disponível em poupança e migrar ele 100% para o Tesouro Direto. Quanto que daria isso em números monetários? Na época, eu acho que eu distribuiria, acho que era uma vez de Bolsa Família da época. Então, ou seja, eu não sei a conta hoje, até depois eu posso até fazer essa conta, mas o estoque de poupança, que obviamente está dos clientes, pessoas físicas, se migrarem para um produto, às vezes que tem o mesmo risco, cara, quanto de dinheiro a gente vai distribuir pro país aí na mão das pessoas? Você vai falar, pô, você vai acabar com o funding de construção civil. Pô, vou. Mas, efetivamente, não é a pessoa física que vai financiar e a gente vai ter que dar uma outra solução para a construção civil no Brasil. Mas eu acho que esses detalhes que você está fazendo aqui muito bem, me dando esse espaço, é super relevante a gente levar para as pessoas para elas entenderem. Então, esquece um pouco, às vezes, a ação, vamos para o micro ali, que é o detalhezinho. Então, falando um pouco sobre a ação, esquece aquela ação que vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar por ano. Vai para aquela açãozinha básica, né? Que você consegue entender, né? Eu sempre coloco ali uma VEG que nunca teve prejuízo, uma Taesa, que obviamente é um negócio mais fácil da pessoa entender, ou uma ação que não tenha muita complicação. E na hora que ele se apaixona por isso, isso também é um divisor de águas, né? E a história que me coloca junto às pessoas físicas, eu tenho muitas histórias, né? Ou seja, vivo várias histórias. Eu vejo patrimônios de pessoas que não eram
empresários, não ganharam, eram celitistas, que têm patrimônios vultuosos em ações, vultuosos mesmo, estou falando de milhões de reais. E só compraram ação a vida inteira. E não foram ações pequenininhas. Um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil. Foram para as large caps. As antigas, né? Porque as empresas, a Petrobras, 1970, não tinha nem metade do tamanho. Né? Pois é verdade. Tinha nem um décimo do tamanho da Petrobras de hoje. Então, o crescimento da empresa ao longo do tempo tornou esses acionistas, né, pessoas relevantes. Então, eu sempre chamo a atenção. Se você tem apetite para risco, escolha uma ação que você gosta e compre ela sem olhar, sem pensar no preço. Né? As pessoas vão me matar aqui, mas vai comprando todos os meses ali, acompanhando a empresa de maneira anual, que eu acho que você não vai se arrepender. Olha, que legal eu ouvir isso, né? Porque muita gente que está acompanhando o nosso programa agora, e o TC acaba sendo um pouco essa porta de entrada, né? Chega no mercado financeiro, hoje mesmo na TC Rádio, teve gente perguntando, poxa, por que tem alguns bancos que pagam um valor no CDB e outros bancos que pagam muito mais? Quer dizer, a pessoa está chegando agora, está começando a entender agora esse mercado de renda fixa e de renda variável também. E às vezes a gente pensa numa explicação tão complexa, você trouxe aqui, acho que é um exemplo que é legal, viu, Diana? Que assim, às vezes a pessoa está com dinheiro na poupança. Assim, ela não precisa daquela explicação complexa agora. Ela precisa começar do básico para entender que um outro produto, com o mesmo risco, ela vai ter uma rentabilidade melhor. Né? Porque se você tira esse dinheiro da poupança e coloca essa pessoa direto no mercado de renda variável, o risco é muito diferente. Mas tem outros produtos com risco muito semelhante à poupança. É um trabalho realmente educacional, de conhecimento, é passo a passo. Você percebe que ao longo do ano, o mercado financeiro no Brasil, quando eu digo mercado, são as empresas, são as pessoas, todos os agentes do mercado, ele está ficando cada vez mais maduro. Você olha para isso em perspectiva, enxerga um futuro promissor aqui, independentemente de governo. É claro que a gente vai falar sobre o governo eleito, sobre a situação de outros países aqui da América Latina também, China, Estados Unidos, tem vários fatores. Mas independentemente de todos eles, pensando aqui no mercado brasileiro local, você tem uma boa perspectiva de futuro aqui para o nosso país nesse sentido, Jansen? Sim, e por dados, né? Na verdade, a gente tem uma concentração bancária muito, muito forte, né? Os principais bancos do país têm a grande parcela do dinheiro das pessoas. Plataformas, no caso XP, outros bancos que construíram plataformas, vêm buscando, os agentes autônomos são a ponta de buscar esse cliente. E aqui tem dados, né? Eu gosto sempre de colocar dados, né? Quem trabalha com ideias sem dados, sem monetizar ali, sem entender o que acontece, fica mais difícil. Então, o dado a gente tem ali aproximadamente 10% do dinheiro fora dos bancos no país. De maneira comparada, nos Estados Unidos, esse número é o inverso, né? Obviamente, historicamente lá, e obviamente são países diferentes. Quando a gente fala sobre o cliente buscar uma nova alternativa, ele só vai se mexer se tiver um porquê. Né? Então, o porquê geralmente é a rentabilidade baixa. Então, quando o juro sobe, há uma tendência das pessoas não quererem se mexer, dado que os juros lá na CDB que ele está ganhando no banco está, entre aspas, suficiente para aquele processo. Então, a gente prevê uma certa dificuldade com juros mais altos. Tá? Mas se a gente olhar sempre pelo copo cheio, meio copo vazio, também tem a oportunidade de pegar esse cliente que está na poupança, que não sabe do que está fazendo, e mudar esse cara para um produto maior. O que se projeta para os anos subsequentes, a gente tem dois diferenciais, o produto e o serviço. O produto é disponível no mercado, na primeira plataforma, segunda, terceira, quarta, quinta e N. Então, quando o produto deixa de ser um diferencial, o que passa a ser o serviço. Então, o trabalho do assessor e os serviços e essa inteligência de entender o cliente se torna muito importante. Então, que o banco não me ouça aqui, mas vamos largar aqui uma bomba. O grande diferencial nosso é que o cliente escolhe quem ele quer que atenda ele. No banco, ele é escolhido. Ou seja, o banco escolhe quem é o gerente do relacionamento dele. Então, quando o banco fica mudando o gerente que atende a conta dele, o cliente não tem a certa confiança porque ele tem que contar tudo de novo. Imagina que você vai trocar de namorada ou, obviamente, separou da tua esposa, vai encontrar uma nova pessoa, você vai ter que contar a tua história tudo de novo. Ou, efetivamente, você mudou o gerente e tem que contar toda a história toda de novo. Então, você perde o relacionamento. Então, o relacionamento que ele consegue construir com a gente, ele consegue ligar o sonho dele, ou seja, um objetivo de vida,
com a capacidade financeira dele. Quando você consegue encaixar as duas, isso eu tenho outra história também, que é muito legal, você tem o fluxo completo. Ou seja, digamos que você, Vinícius, chegue para mim e fala, pô, Vinícius, Jansen, meu sonho é comprar um apartamento que custa X mil reais ou X milhões de reais. A gente faz uma conta e descobre que se você fizer um aporte regular e aplicar um determinado produto, em determinado tempo você vai ter esse processo concluído. De maneira análoga, eu tinha um cliente que tinha isso, ele juntou o dinheiro, chegou no objetivo, sacou todo o dinheiro, comprou o apartamento dele. Você acha que ele ficou triste comigo? Eu fiquei triste com ele? Não, ele entendeu. Ele chegou no objetivo dele. Óbvio, ele continua ganhando dinheiro, ou seja, ele continua, aportou, mas era um cliente que tinha 2, 3 milhões. Comigo zerou tudo e começou a construir tudo novamente. Porque eu entreguei para ele o que ele não sabia, né, que era o conhecimento, a capacidade dele de poupar e o objetivo final, que era comprar um apartamento. Deu certo. Então, quando isso acontece, isso é o sonho dourado, né, que eu diria, né? Então, isso multiplica para os outros clientes, ou seja, você vai mostrando que isso é capaz. Então, essa realização por parte de ser um assessor, e aí a gente leva isso para a cultura da companhia, da empresa, é isso que nos vale, né? Ou seja, é isso que a gente chega a entregar lá no cliente. Então, essas histórias, eu acho que eu vou ter que fazer, sei lá, um podcast só falando sobre história de mercado financeiro de pessoa física, é o que completa, né? É o que vale, né? Eu acho que a jornada é muito mais interessante do que o ponto final. Sem dúvida, a gente quer saber mais dessas histórias aqui, a gente tem tempo para isso, deixa eu até olhar o relógio aqui, não temos tempo. Eu vou te contar 2 experiências que eu tive, uma aconteceu comigo mesmo, a outra eu ouvi, né, o Tato Barros, que é um cara que participa aqui do TC, já foi agente autônomo também, um cara, gente boa demais, referência para mim. O que aconteceu? Quando eu fui, não entendia nada de mercado, era estagiário, primeira grana que eu recebi, falei, pô, vou guardar isso aí, né? Aí fui no meu banco, fui lá no CDB, guardei. Aí o cara falou assim, não, você pode tirar, o meu gerente na época, né, você pode tirar quando você quiser. Eu falei, tudo bem. Aí, deixei lá, e quando eu fui dar entrada no meu apartamento, eu falei, bom, vou pegar o dinheiro do CDB. A minha surpresa é o seguinte, eu não podia tirar. Tinha um tempo que eu tinha que deixar o dinheiro lá. E aí eu ia perder o apartamento, porque tinha um apartamento que sobrou no condomínio inteiro. Se é verdade ou mentira, se é história de vendedor, não sei, mas o cara falou que só tinha aquele lá e tal. E eu precisava do dinheiro para dar entrada. E tava parado no CDB, eu não podia tirar. O meu gerente já tinha sido trocado. E aí eu peguei emprestado com meu pai, com meu irmão. Eu tirei depois de um mês, 2 meses, estava dando a data limite ali, paguei eles e tal, mas se não fosse isso, provavelmente eu não ia ter conseguido ter o dinheiro da entrada do apartamento. E aí eu me lembrei do Tato, porque aí já aqui na TC Rádio, eu ouvi o Tato dizendo, o Tato foi agente autônomo, que muitas vezes ele preferia colocar um produto pro cliente dele, que ele, agente, ia ganhar menos, mas pro cliente o produto era melhor. Porque ao longo do tempo ia ter uma fidelização, aquele cara ia confiar nele e ele ia manter esse cliente por muito mais tempo. Porque, pô, né, eu me senti frustrado com o meu gerente lá do banco, porque eu confiei nele. Poderia ter lido o contrato ali certinho. Realmente eu poderia. Mas eu confiei na palavra do cara. Ele falou, você pode sacar a hora que você quiser. E no fim das contas eu não podia. Então eu acho que a relação é bem o que o Tato comenta mesmo, né? Do agente autônomo com o seu cliente, é uma relação de muita confiança. Que você vai falar para ele, isso aqui se você comprar, você pode fazer isso e aquilo. Você não vai prometer rentabilidade, mas se você quiser, você pode sacar. A tendência é que o dinheiro vá para esse sentido aqui, para esse caminho. Então, é essa confiança realmente que faz diferença para o negócio e para o agente autônomo, para o assessor de investimentos, ser bem sucedido na sua profissão também, não é, ô Jansen? Longo prazo, né? Não tem atalho, né? A profissão, ela é como se fosse montar uma parede, né? Tijolo a tijolo, né? A questão é, se você, ao longo do tempo, constrói linhas, né, da parede que estão mal colocadas, chega lá em cima, a parede vai cair. Então, o que significa? Se você for, ao longo do tempo, criando um trabalho que você colocou muito bem aqui, de confiança com o cliente, mostrando para o cliente o produto e, obviamente, tendo um alinhamento com o cliente, já falo sobre isso, você constrói uma carteira que é só estoque, né? Você vai só aumentando o net que você tem ao longo do tempo. Isso é fato, isso é uma realidade na Fatorial, isso é uma realidade na minha captação como pessoa, como um dos agentes da companhia. E, obviamente, as pessoas... Aqui, eu sou o CFP, e o CFP, em 2014, que eu fiz, tinha uma questão importante, que era a questão do alinhamento dos interesses, né? Tem um código de ética, e o código de ética diz que você tem que explicar para o cliente como você é remunerado. E o agente autônomo, ele ganha comissão.
né? E aí você fala, poxa, mas a comissão, muita gente questiona se isso é um alinhamento ou não é um alinhamento, que o produto A paga mais do que o produto B. Só que as pessoas acham que a gente ganha rios de dinheiro com o dinheiro da pessoa. Então, desde o início, eu diria que até 2016, eu não fazia, mas depois de 2016 para frente, e a gente ensina isso internamente, abre a remuneração para o cliente. Pode abrir. Ou seja, porque como é um valor que você não está criando nenhuma situação exorbitante, ou seja, não é um valor estrondoso. É até legal que desmistifica acaba. Isso, né? Então, ou seja, a gente tem produtos no mercado, e até tem uma passagem aqui importante, tem um produto que obviamente as pessoas não gostam, que tem uma estigma, que é a questão do COI, né? O COI é Certificado de Operação Estruturada. Tem um estigma no mercado que esse produto paga uma comissão muito grande. Mas é um produto, às vezes, de 2, 3 anos, que tem uma remuneração boa para o banco, para o agente autônomo nem tão boa, mas obviamente você tem dentro dessa estrutura, às vezes, produtos que fazem sentido e que geram rentabilidade. E uma vez eu cheguei para o cliente e vendi lá o mínimo da operação, que era o S&P bidirecional, só que era um cliente que é conservador, não queria perder. No caso, tinha um capital protegido. E o cliente me questionou porque eu estava vendendo aquele produto para ele. Eu falei, você é conservador, você quer diversificar, você quer não perder o principal, eu pensei nesse produto aqui. E eu falei, abri a remuneração para ele, ele não gostou. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio. Quando a XP me pagar, eu te dou o dinheiro. Dei por fora para ele. Toma aqui, ó. Não vai mudar nada. Depois de 3, 4 anos, o cliente está comigo até hoje. E ele chega para mim e fala, Jansen, aquele dinheiro que você me deu, eu tive que doar. Eu falei, doar por quê? Porque, cara, eu vi a transparência que você estava falando, o produto não era ruim, ele tá ganhando dinheiro. Ele ganhou dinheiro. Ele deu para outro. Eu falei, ótimo, cara, você passou para frente um negócio que eu não queria, entre aspas, roubar o patrimônio do cliente. Então, isso é uma coisa que o agente autônomo, quando ele entende, quando ele cria essa relação, é muito maior do que efetivamente a grana. A gente tem que ganhar dinheiro. O cara sabe que ele vai ganhar dinheiro. Mas não é o empurrar. Então, falando sobre conflito de interesse, e aí eu sou eu tenho uma posição muito firme sobre isso, o cliente que ele é um cliente de posição, um cliente que ele compra o ativo, ele segura por muito tempo, o ganho transacional, que é o ganho da comissão, ele torna um investimento muito mais barato do que o FII da carteira, né? Então, vou dar um exemplo para você. Se eu tiver um cliente de 5 milhões de reais em tesouro direto, quanto que eu ganho? Zero. É zero. 5 milhões de reais, zero, porque eu não ganho nada. E esse cliente com 5 milhões de reais aplicados, às vezes num family office ou numa consultoria, vai pagar um FII sobre a carteira. Então, algumas situações, e a grande maioria delas, o transacional é mais barato. Isso acontece nos Estados Unidos também. Só que fica essa estigma do conflito de interesse. Então, quando você abre a remuneração, acabou o conflito, o cara já sabe. Então, chegou uma corretora um tempo atrás, fazendo essa propaganda que o agente autônomo tinha conflito de interesse. E aí um cliente chegou para mim e falou, Jansen, eu queria saber quanto você me paga. Eu falei, que bom. Eu peguei, levantei o ano inteiro. Quanto ele tinha me deixado? Zero. Ele falou, porra, como? Eu falei, cara, não, você comprou esse produto em 2017. Foi uma debênture, uma NTNB. E você me pagou em 2017 e nunca me pagou nada. Você não paga mais nada. Ele falou, jura? Eu falei, pô, aqui ó, você não transacionou, não mexi. Então o cliente achava que tinha uma visão de uma venda, né, que completamente foi diferente do processo. Jansen, isso aí é tudo? O mercado inteiro trabalha assim? Não. Eu diria que esses são um dos diferenciais que a gente tem ao falar com o cliente. O mercado vai migrar para isso? Eu acho que a verdade, ela não dói. Ou seja, não tem historinha, né? Você conta a verdade, acabou o problema. Então, o cliente, o teu, entre aspas, concorrente, não tem o que falar, né? Você falou a verdade. Então, o que ele vai dizer para você? Nada. Então, se você sempre falar a verdade para o cliente, e aí, quem está me ouvindo aqui como cliente de um agente autônomo, ou obviamente cliente de uma corretora, pede pro cara contar a verdade. Pô. Se não tiver que contar a verdade, alguém vai contar a verdade para ele. Então, ou seja, peça a transparência, ele vai ter que abrir. Ou seja, porque a concorrência ela vai obrigar isso. Então, respondendo, até voltando ao que a gente tinha falado, conforme o tempo passar, ao longo do tempo, vai ser melhor para a pessoa física, porque ela vai ser abordada por mais agentes, vão ter mais concorrentes, mais transparência, e obviamente a pessoa física ela vai ter mais munição de informação. O que joga contra a gente aqui é os juros a 13,75.
Enquanto o juro estiver 13,75, ninguém vai querer tomar risco. E aí, claro que a gente tem que falar de política também, né? Porque, inclusive, eu acompanhei entrevistas suas, li alguns materiais de veículos de mídia que você foi ali entrevistado, você foi fonte para esses veículos antes da eleição presidencial, né? Antes do resultado do pleito. Eu até coloquei aqui no texto que existia uma expectativa grande do mercado, aqui pela nossa audiência, até pelos especialistas que passavam pelos microfones da TC Rádio, de que a partir do momento da decisão Lula ou Bolsonaro, a gente ia ter um destravamento de valor na Bolsa. E a maior parte dos especialistas que passaram pelos nossos microfones chegaram a falar que, independentemente de quem fosse o vencedor, haveria um destravamento de valor. Então, você teve um pleito que foi muito disputado, cabeça a cabeça, e o Lula venceu, vai comandar o nosso país pelos próximos 4 anos. No entanto, talvez ainda estejam aí no radar mais perguntas do que respostas, né? Por enquanto, a gente não tem o nome do ministro da Fazenda, do ministro da Economia, ou seja, quem vai tocar a economia do país pelos próximos 4 anos, a gente ainda não sabe. E se for um nome político, a gente não sabe se o secretariado vai ser técnico ou político também. Essas incertezas estão pegando nos seus clientes? Como que você pode, o que você pode falar para a gente com a sua experiência também, ô Jansen? Como que você está vendo toda essa situação, esse cenário? Está demorando para a gente ter, para sair esse nome, né? Bom, se você leu, obviamente, eu não tentei não colocar um viés, mas obviamente cada um tem o seu viés. E eu vi várias vezes você falando isso. Ó, vou falar aqui, vou tentar não colocar o meu viés em várias entrevistas. Inclusive para TC Rádio. Então, pragmatismo, né? Vamos ser pragmáticos aqui. A gente tinha 2 projetos econômicos para o país, né? Um que era claro, ou seja, que estava rodando, queira você gostar ou não, e uma dúvida do que ia acontecer a futuro. Pelas incertezas, isso era claro, onde se o Lula ganhou, né, obviamente, ele não colocou nada claro né, só promete e não entrega, as dúvidas continuam no mercado, tá? Então, obviamente, você sabe um cenário até dezembro que vai funcionar e você não sabe o que vai acontecer de janeiro para frente. Mas é importante a gente se pegar em âncoras que dão uma certa, entre aspas, tranquilidade para o que a gente precisa fazer. Então, bom, passou a eleição, o primeiro 2, 3 dias houve um destravamento de valor, as pessoas venderam o Petrobras no primeiro dia, o papel voltou. Obviamente, teve as incertezas dos dividendos da Petrobras, mercado bastante volátil no curto prazo, não só a Bolsa, mas a curva. O que mais me incomodou e vem me incomodando é a curva de juros, né? Pouca gente entende, mas obviamente o impacto da curva de juros do que aconteceu, ou seja, com a subida dos juros médio a futuro para os vencimentos à frente, tornou a emissão de dívidas mais caras, as rolagens de dívida, as dívidas do mercado secundário e fez a depreciação do preço dos ativos, né? Importante aqui lembrar, toda vez que os juros sobe, o preço dos ativos cai. Então, obviamente, é uma relação inversa no tempo. Então, a gente tem muita incerteza colocada na curva de juros. Então, se você olha para a curva de juros hoje, ela ainda tem um prêmio de risco mais elevado do que antes do pleito. Mas a gente tem algumas âncoras para frente, aí eu me pego no pragmatismo. Primeiro, a gente tem um Banco Central independente. Então, a gente não está ouvindo falar nada sobre o Roberto Campos Neto até dezembro, mas ele tem mais 2 anos de mandato. Então, ou seja, se tudo der errado, depois dos 2 anos, vão trocar ele e vão colocar não sei quem. Então, os 2 primeiros anos, para mim, ele vai tentar colocar e convergir via juros, se ele conseguir, a inflação na meta. Tá? E ele já mostrou que não tem, se precisar subir juros, ele sobe. Ele vai subir. Então, qual é o problema? O que vai acontecer, não quero nunca que isso aconteça, mas obviamente vai começar o questionamento político versus o presidente do Banco Central. Hoje ninguém xinga o presidente do Banco Central. Mas, se tudo começar a desandar com gastos excessivos, basicamente a gente tem uma briga talvez entre o executivo e o Banco Central independente. Então, os próximos 2 anos, para mim, eu tenho essa âncora aqui. Outras âncoras que a gente tem que as pessoas estão questionando. Primeiro, teto dos gastos. Por se tratar de uma PEC, que a gente tem que ter maioria, é difícil passar alterações do PEC. Você está vendo o que está acontecendo aí. Há semanas está se tentando fazer, está se tramitando agora esse processo, e vai se ter muita dificuldade no atual Congresso e no atual Senado, e o outro Senado a futuro vai ser pior ainda. Ou seja, menos espaço fiscal para gastar. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de ficar um impasse, né? Um impasse entre não ter dinheiro para gastar e, obviamente, o
o Lula criar condições ruins entre os agentes e efetivamente isso seria negativo para o país. Mas o teto fiscal, se mantido e obviamente com um waiver aí, com essa questão do extra de R$200, que eu acho que tem que fazer, porque os dois prometeram, os de 150 já nem me coloco nessa discussão. Uns 70, 60, 70 bi, obviamente o teto, o Bolsonaro tinha colocado ali como uma tributação dos dividendos para pagar essa conta. O que o PT vai fazer para pagar essa conta? Então essas dúvidas que ficam na questão do ativo e do passivo, né, que, ou seja, que é o gasto, é que me geram as incertezas. E as pessoas, basicamente, elas têm medo dessas inseguranças. Então não é à toa que um cara de poupança quis mandar o dinheiro dele todo para fora. Mas a gente tem que se pegar aqui e começar a entender. A gente tem um juros hoje real no mundo maior do mundo, ou seja, o diferencial de juros do Brasil para o mundo é muito grande. A gente tem um mundo lá fora que não cresce, que efetivamente pode entrar numa recessão. E você tem um porto seguro que é o CDI aqui. Então, na dúvida, deixa do CDI. Né? Porque você tem essa capacidade de ganhar ali os seus 13,75. O que pode dar errado? Pode dar errado se o dólar disparar, né? Que pode acontecer, mas obviamente esse diferencial de juros tem um colchão aí, não vai disparar tão rápido. O que pode piorar é o americano subir os juros lá fora, que eu acho que ele vai subir até mais do que o mercado precifica. E obviamente a gente entrar em um processo da queda do preço das commodities. Ou seja, o Brasil é um país exportador, exporta petróleo, exporta minério, etc. Soja, milho, essas coisas todas. E aí entra menos reservas aqui no país. Então, se o Lula conseguir, de que maneira ele vai fazer, ele equilibrar a questão do gasto extra com uma receita, e aí obviamente ele vai partir pelo tributo e conseguir não estragar muito do que foi feito, né? Hoje saiu basicamente a dívida PIB do Brasil, né? 56,8%, dívida líquida, praticamente caindo ao longo do tempo, desemprego caindo, etc. Você tem uma visibilidade melhor para frente. Mas a falta do ministro da Economia, a falta do projeto que está sendo colocado, acho que vai permanecer até o dia 12, que ele prometeu que no dia 12, que seria o data da posse, que eu acho que ele está com medo, obviamente com essas incertezas aí, ele vai dizer que é um ministro. E aí o mercado fica esse bel prazer, né? Um dia diz que é o Haddad, outro dia diz que pode ser o Alckmin, um dia vai ser o Pércio, aí ele nega. E aí imagina que a cabeça da pessoa física que num dia o mercado sobe 2, no outro cai 3, mas obviamente a gente está falando do índice, né? Por exemplo, papéis, claro. As small caps lá que estão sendo completamente destruídas no mercado. O cliente tem lá uma small cap que ele achava que ia ser a nova queridinha, que ia subir, caiu 70%. Aqui a nossa audiência fala muito de Pets. Não sei se os seus clientes... E é uma companhia que... Poxa vida, quando fez o IPO, todo mundo olhava ali, tem um market share que é relativamente pequeno, ou seja, tem espaço para conquistar no mercado e tal. E a galera, nos nossos programas, perguntam muito de Pets. Hoje mesmo, uns 2, 3 ouvintes perguntaram sobre o ativo, que está sendo negociado abaixo do patamar de R$8. Está caindo aí cerca de 60%, alguma coisa nesse sentido no ano. Que é uma empresa, é de growth, crescimento e varejo ainda. Então está sofrendo nas duas pontas com essa alta dos juros, né? Vamos tentar aqui projetar cenários, né? Porque é isso, a gente tem uma incerteza em relação aos nomes, mas a gente tem alguns nomes que aparecem com mais força do que outros, né? E como é o nosso trabalho aqui, não tem jeito, eu olho para todos os veículos de mídia e quando eu vejo muitos veículos dando o mesmo nome, eu falo, opa, peraí, talvez esse nome aqui tá ganhando mais força agora. A gente outro dia fez até uma brincadeira, uma enquete, perguntando... Quem você escolheria para o ministro da Fazenda, né? Quem você escalaria em ritmo de Copa do Mundo? E a gente colocou os nomes tipo Henrique Meirelles, Pércio Arida, Fernando Haddad e Alexandre Padilha. Aí a galera falou assim, não, mas cadê o nome do Paulo Guedes aí? Aí eu falei, pô, mas são os nomes possíveis, né? Os nomes que aparecem ali dentro da agenda do governo eleito. Desses nomes que eu coloquei aqui, você teria um preferido, sabe? Dos nomes que são possíveis dentro dessa gestão do PT que vai comandar o país pelos próximos 4 anos? Ou, se você não tem um nome preferido, o que você acha que o próximo ministro da Fazenda tem que ter? Quais são as principais características para que a economia do país consiga ou siga avançando? Bom, primeiro transparência, né? Você está tendo uma PEC da transição que obviamente não foi o ministro da Economia que vai pegar esse entre aspas, rombo, colocando entre aspas para não criar nenhum tipo de situação aqui, mas... Essa conta, quem vai ter que tocar economicamente falando é o ministro da Economia. Se ele não sabe, não está nem participando, e aí, entre aspas de novo, porque ele pode estar dentro da equipe, obviamente pode ser o Haddad que está lá, ele está por dentro, mas ele, na teoria, segundo a visão do mercado... Não está sabendo de nada. Então, e você tem uma visão
não pragmática e sim uma visão ideológica, isso torna a visibilidade ruim, né? Ou seja, é difícil a gente pensar no lado positivo para um futuro quando você quer derrubar o teto, quer gastar 200 bi, quer 100% de dívida PIB e só essas tentativas. Então, eu diria para você que os primeiros 6 meses do governo novo, que é os famosos 100 primeiros dias, serão muito importantes para a gente entender na linha econômica o que serão as tentativas do governo atual para a mudança daquilo que foi construído. Então, tem muita coisa que não tem que fazer. A gente não consegue reestatizar a Eletrobras, não consegue mudar, dificilmente vai conseguir mudar um marco de saneamento, vai mudar um marco de ferrovia e rodovia, então isso está tudo contratado. Isso vai continuar crescendo. Mas você pode ter tentativas de mudança da âncora fiscal. Então, ou seja, te respondendo, se fosse, obviamente, algum ministro ou as pessoas dizendo que vão manter o teto dos gastos, talvez o risco hoje embutido na curva de juros estivesse melhor. Ou seja, a dúvida é saber o que vai acontecer com esse teto dos gastos. Acho difícil sair isso aí, mas já tem o Serra, por exemplo, propondo uma nova questão. E aí, obviamente, vamos ver como é que vai ser esses jeitinhos aí. Então, para também não dizer que eu não falo do Bolsonaro, que antes ele também gastou acima do teto, mas ele tinha uma receita associada. Então, ou seja, o Paulo Guedes tinha essa questão, né? Eu vou gastar aqui, mas a contrapartida é aqui. Então, a contrapartida que não vai ter, ou vai ser uma tributação estranha, né? Ou seja, até uma teoria econômica aqui, né? Que é a curva de Laffer, né? Ou seja, ficou conhecido quando o Bolsonaro começou a falar, né? Quanto mais rápido quanto menos imposto, né? Aumento da arrecadação, né? A gente cortou os impostos, a arrecadação do Brasil subiu. Se a gente vai aumentar os impostos, talvez a arrecadação não cresça. Então, se o país não crescer, a conta não vai fechar. Então, a gente precisa de crescimento. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser a indução do crescimento? Que começam as dúvidas. Mas o mercado financeiro já é outro, diferente de 2002. Então, o novo presidente, que comandou o Brasil em 2002, que pegou o país pela primeira vez, ele vai ter um novo governo, um novo país. Tudo diferente. Então, a questão, as forças políticas são diferentes. Ou seja, independente se você gosta ou não, ele vai ter que conversar com outros. Então, eu diria que se a gente não começar a judicializar tudo via STF, que isso poderia ser uma confusão um pouco maior, a gente vai ter um embate muito forte entre o Congresso, o Senado contra o Executivo. Porque o famoso orçamento secreto torna o dinheiro na mão dos senadores e dos deputados, né? Então, essa emenda do relator, ela tira a força do governo. Então, ou seja, e o Lula já sabe disso. Então, obviamente, ele vai ter que negociar para ele mudar as coisas. Então, é muito se, né? Então, a gente tem mais perguntas do que respostas. Eu sempre digo para as pessoas, não sabe o que fazer? Esperou até agora? Espera mais um pouco. Espera onde? Não está aguentando o risco que você está correndo aí? Cara, vai para renda fixa no CDI, que você vai ganhar 1% no mês. Não, estou aguentando. Ok, aguenta mais um pouquinho que você pode fazer, aguardar mais esse processo. Não tem... o ganho de dinheiro não está fácil, né? As pessoas não estão tendo facilidade de ganhar dinheiro. Obviamente, quem está nas large caps, por exemplo, não deve estar perdendo dinheiro no ano. Dificilmente está perdendo dinheiro. Mas quem está na small cap, praticamente está destruindo o seu patrimônio. Ô Jansen, quero te ouvir muito a respeito de small cap, né? Você falou aqui sobre isso algumas vezes, mas antes, só para falar também sobre a macroeconomia e encerrar esse assunto aqui do nosso país, ainda sobre a curva de juros, porque vai tocar diretamente nas small caps, né? São empresas de crescimento que precisam aí ter um estímulo para conseguir pegar dinheiro, para crescer, para investir no seu negócio e assim também o preço de tela acompanhar o desenvolvimento da companhia, do modelo de negócio da empresa. Hoje, no programa que eu apresento aqui na TC Rádio, a gente estava com essa conversa. Quanto que vai bater os juros no fim de 2023? E os próprios analistas do TC, que antes estavam projetando aí 10 e alguma coisa no fim de 2023, subiram a sua projeção para 11,25. Então a projeção hoje aqui da equipe do TC, da equipe econômica, é que os juros, né, a Selic, a taxa de juros do nosso país, a taxa básica de juros, termine o ano de 2023 em 11,25. É um patamar alto, 2 dígitos. Faz sentido essa projeção para você? Você acha que é mais ou menos por aí? Você está mais pessimista ou mais otimista em relação a essa taxa de juros, pensando no decorrer do próximo ano? Então, as pessoas... Bom, historicamente ali o Boletim Focus tem essas projeções semanalmente. Não acerta, né? Dificilmente acerta. Mas a gente tem alguns fatores que a gente não vai controlar
localmente, né? Ou seja, o juros nos Estados Unidos é um bom exemplo disso. E, obviamente, as políticas econômicas por parte do Congresso. Se a gente já não subir, ok? Eu já acho que está bom, ok? Já acho que está menos pior, ok? Agora, a questão da velocidade que ele vai cortar, para mim, vai depender da inflação, que obviamente é ali que a gente vai bater na situação, e obviamente do processo da âncora fiscal para frente. Ou seja, as pessoas acham que a gente tem a capacidade de ditar os juros no Brasil numa marretada, né? Não necessariamente, né? Se não tiver ninguém para rolar a dívida, se ninguém aceitar a taxa que está se rolando, começa a ver a saída dos investidores, ninguém aceita pagar essa taxa que é um prêmio maior, a curva de juros vai abrir. Então, ou seja, a gente precisa primeiro não subir. Então a gente tem embutido uma alta na curva de juros. Agora, a queda, primeiro, a inflação tem que voltar, tem que continuar do jeito que está, né? Obviamente, ficando mais comportada. Os juros lá fora nos Estados Unidos não subir tanto. E, obviamente, a gente tem esses 100 primeiros dias para saber o que vai acontecer. Acho que se começar o processo difícil para o Lula governar, no sentido de aumentar o gasto, acho que essa curva fecha mais rápido. Mas, se ele começar a ter facilidade no processo, que não é, para mim, o que vai acontecer, aí eu acho que dificilmente a gente vai subir os juros. Porque a gente já está no modelo contracionista, né? Eu não sou economista, sou engenheiro, mas obviamente a gente sabe que tem um delay entre subir os juros e a atividade econômica. A atividade econômica está começando a desacelerar. Isso vai começar a bater no próximo ano. E obviamente o Banco Central está olhando e todo mundo está olhando para isso. O desemprego caindo, as coisas todas acontecendo, e a inflação caindo. Então, eu acho que vai começar a cortar os juros por causa que a inflação está caindo, mas o Roberto Campos Neto, a gente precisa ver essa primeira ata que ele vai soltar em 2023. Né? Talvez quando ele fale manteve, né? O famoso manteve aí no mercado, o que ele vai dizer para ele ter mantido. Então, que aí vai ter as respostas. Então, eu diria para você que se eu fosse um investidor hoje, que eu tivesse um dinheiro para saber o que eu vou fazer, né? Uma questão de alocar capital, eu deixaria ele todo parado no CDI hoje. Mas se eu já estou alocado, eu dificilmente mudaria minha posição hoje. Talvez eu mudasse ela para frente, né? Ou seja, eu continuo pegando meus dividendos comprando ação, não tem problema nenhum com isso, mas efetivamente comprando mais ações agora no curto prazo, eu tenho falado até para os clientes para manter o processo de liquidez disponível. Ou seja, a liquidez é cara, né? Ou seja, você não tem acesso aos melhores produtos, mas ela pode ser muito importante para que você faça uma movimentação rápida. Né? Ou seja, se você vê que o negócio não está funcionando, ou o câmbio vai para um patamar que faça mais sentido mandar para fora, não que eu esteja aqui incentivando as pessoas a mandar o dinheiro para fora, mas obviamente as pessoas estão buscando isso. Uma possibilidade. Patamar, uma possibilidade. E até mudar a estratégia, né? Que a gente estava falando sobre IPCA+, né? Por exemplo, que é um título que é uma renda fixa aqui no país, né? A taxa está pagando 7,5%, 7%, dependendo do produto. Até o Tato falou sobre isso, que ele aplicou um AAA próximo a 7%. Eu tava no programa quando ele falou isso. Com duration até longo. Ele entende. Ou seja, se a taxa sair de 7 vir para 6, ele vai rir de orelha a orelha. Mas se a taxa sair de 7 e for para 8, ele tá tranquilo. Ele vai entender. Mas a pessoa física que nunca fez e tem a marcação ao mercado no ano que vem, ela tá vendo, sei lá, um duration, né, que eu não lembro qual era o duration do papel, mas se for 7, perdendo 1%, vê a marcação de menos 7 na carteira dele, na renda fixa. Eu acho que o assessor não vai ficar muito feliz com o cliente. Ô Jansen, falando agora de small caps, né? Sim. Porque parte da nossa audiência gosta muito do risco, né? Independentemente do cenário desafiador, nós temos ouvintes aqui, fundamentalistas também, mas muitas pessoas que olham para oportunidades de curtíssimo prazo. E aí, small cap é aquele negócio que pode ser maravilhoso, a pessoa pode dobrar o seu patrimônio, pode triplicar, como também pode derreter. É o que está acontecendo nesse ano de 2022. A maior parte das small caps estão operando em viés de baixa, né? Ou a maior parte está operando em viés de baixa. Tem alguma small cap que, independentemente desse cenário macroeconômico desafiador para o próximo ano, como a gente já desenhou aqui, né? Como você desenhou, te chama a atenção? Que você pode falar para a nossa audiência que, olha, não é para você investir, não é uma recomendação, mas olha, repara nessa empresa, porque é uma empresa que entrega, é uma empresa que está ali reportando bons resultados, e é o que a gente falou, independentemente do preço de tela, você já explicou aqui para a gente, né? Quando a empresa tem lucro, a tendência é que
vá chegar no preço de tela isso independentemente do tempo. No tempo não dá para cravar, mas que vai chegar, olhando para médio e longo prazo, chega. Tem alguma small cap assim que parece te agradar mais nesse momento no mercado brasileiro? Eu vou dar um passo para trás e dois para frente. Se as ações estão caindo e o motivo é os juros, obviamente quando os juros inverter, obviamente a gente vai ter a recuperação dessas empresas, né? Quando a gente fala sobre juros altos, as empresas que estão mais alavancadas são as empresas que estão sofrendo mais, né? Não necessariamente uma empresa alavancada ela vai quebrar. Então, se você começar a olhar empresas que hoje têm uma dívida que sobe em função o custo da dívida é muito alto, quando a gente está falando sobre corte de juros, o que vai acontecer com essa empresa? A alavancagem operacional, que ou seja, a diminuição da dívida, vai direto para o resultado da companhia. Então, eu gosto de olhar ali a linha da dívida da companhia. Obviamente, tem parâmetros que você não pode deixar que seja uma coisa absurda, né? Ou seja, relação dívida ali, lucro ali, olha até 3, né? Mais do que 3 já começa a me incomodar. Se você entender que VEG é uma empresa de small caps, eu gosto da VEG. Uma outra que a gente vem olhando bastante é a própria Simpar, que é a holding do grupo, que tem só o preço de tela das empresas que estão abaixo da Simpar, já tem um desconto expressivo. Se você somar as partes, a Simpar está mais barata. Eu não tenho Simpar na carteira, eu tenho Vamos. Eu gosto muito de Cosan, não posso nem dizer que é uma small cap, mas acho que é um grupo que tem se colocado um processo diferencial no tempo. Acho que teve problemas no passado, mas obviamente a Cosan, pelo posicionamento que ela tem um diferencial. Estou pensando aqui em algum papel que eu possa estar esquecendo. Sim, lembrei. E lembrando sobre juros, né? Qual o mercado que mais sofre, né, quando sobe os juros? Varejo? Também, mas construção civil é um mercado que sofre, né? Quem não mora em São Paulo, ou obviamente está que nem eu vindo morar em São Paulo, não está vendo a explosão da quantidade de prédios que a gente vê aqui na região do Itaim, Vila Nova, regiões todas aqui próximas, aqui da Faria Lima. A gente tem 2 companhias que eu olho no mercado mercado imobiliário, que são boas companhias, sofrem como qualquer outra empresa, mas entregam o resultado. Na verdade, 3. Essa terceira aqui até o que eu acabo fazendo muito é conversando com gestores que eu gosto. Aqui eu gosto bastante do pessoal da Real Investo. Acho que vale a pena sempre conversar e ler as cartas da Real Investo. Também vale a pena ler as cartas da Trígono. Você tem a EZTEC, que é uma empresa que é muito bem tocada e obviamente está sofrendo como qualquer outra. A própria Cyrela. E essa aqui foi um case que eu ouvi do pessoal lá da Real Investo, que é a própria Iven, né? Então essas empresas, elas vão sofrer no curto prazo, mas obviamente quando a gente tiver um ciclo de queda de juros, a gente pode ter essas empresas multiplicando. Então, a EZTEC basicamente é uma empresa muito bem tocada, dificilmente ela não tem caixa junto com a Cyrela também, mas obviamente está caindo absurdamente no mercado. Então, até para colocar a audiência no mesmo ponto da maneira que eu penso, vamos olhar o histórico da empresa, né? Vamos ver se ela sempre foi bem gerida e, obviamente, não tem loucuras ao longo do tempo. O cenário de curto prazo ela pode estar sofrendo por causa de N motivos e fazer conta, ok? Sempre de maneira conservadora. Eu acho que é uma coisa legal. O Excel aceita qualquer coisa, né? Projeções de Excel... O papel aceita tudo. Qualquer coisa. Então, a gente brinca lá... A tela do computador também. A gente brinca lá, eu e meu sócio lá, o Fabão, que um abraço aí pro Fabão, vai me ouvir com certeza. A gente projeta o lucro constante, né? Ou seja, não sobe lá o lucro lá e, obviamente, a gente vê o que está disponível. E aí, de novo, cuidado na questão da alocação de capital. Porque um gestor colocou, você vai colocar, e aí vai o case de Natura, né? Que era uma posição gigantesca dos principais fundos do país, todo mundo queria comprar, Natura tá lá R$12, veio de 40. E as pessoas, nossa, mas como é que a gestora tal tem Natura, né? Então, as pessoas começam a se perguntar se o gestor lá errou e as pessoas querem seguir, né? Cuidado, pessoal. Mas, então, dizendo para você, busca essas empresas que são bem geridas, podem estar passando por um momento ruim, deu um bom exemplo de EZTEC, Cyrela, que é um momento péssimo, né? De financiamento da obra, e não espera ganhar em 5 dias, né? As pessoas querem ganhar em 5 dias, né? Mas olha sempre para a curva de juros. Eu acho que eu vejo muito investidor em ações que não olha para a curva de juros. O que significa? Bota lá no teu home broker lá, DI1, né? F
e aí bota o vencimento. Fica sempre acompanhando, que você vai ver que faz sentido acompanhar, porque as pessoas acabam não olhando para esse ativo. E é sempre importante, né? Olhar pro faca 33 lá, faca 27, que é o mais longo prazo, para você ver o movimento dos juros, como ele é inversamente proporcional ali na questão da bolsa. Quando eu entrei aqui no TC, rapaz, para aprender DI foi uma luta, e o pessoal falou para mim, ó, não tem como, os juros mandam, você tem que aprender juros. E a gente fala bastante da curva de juros, é muito legal entender isso, aprender, a gente tá aqui no Mover Voices para te ajudar e te motivar nesse sentido também. Dias, conversa boa, passa rápido, a gente tá na reta final do nosso papo. E você falou aqui agora nessa resposta, né, que tá deixando o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tá vindo para São Paulo. Sim. Que é uma cidade muito bonita também, seja bem-vindo aqui. Você já tá morando aqui, não? Não, tô no caminho ainda, vamos mudar ainda. Muito bem. Só aqui só não tem praia, mas tem muita coisa legal também. Agora tem. Ah, é? Não, estão criando, tem a piscina de onda, tem verdade, beach tênis, então tem praia tem. Tá só quase, não tem, né? Só não tem uma. Ô Jansen, eu queria te perguntar, né, porque tem uma coisa comum no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem várias, mas uma das coisas mais comuns é o jogador de futebol, é o gosto pelo futebol, né? O Rio de Janeiro tem excelentes times muito grandes, São Paulo também. E conversando aqui nos bastidores, você comentou que você tem inclusive clientes de futebol, já teve jogadores que já foram seus clientes, né? Pô, pensando única e exclusivamente nessa categoria, é difícil trabalhar com eles no seguinte sentido, explicar para eles o que é o investimento, essa questão do longo prazo, do cara ver ali, às vezes, o seu patrimônio caindo, mas pensando no longo prazo, aquilo ali pode trazer uma rentabilidade interessante. Como que é ter jogador de futebol como cliente? Boa pergunta. Você falou que ia fazer, então fez. Bom, de novo, o jogador de futebol é a mesma pessoa como qualquer um de nós, né? Só que ele, diferentemente da grande maioria das pessoas, é uma pessoa que tem a capacidade de gerar bastante dinheiro. Ou seja, eu estou falando obviamente, dos caras que estão em times de ponta. E, obviamente, esse tempo dessa geração de dinheiro ela é curta, né? E o histórico dele familiar, geralmente, não tem um histórico de conhecimento em investimentos. E essa pessoa, como ela é abordada por muitas pessoas, ela tem mais aversão a se abrir sobre esse assunto. Então, geralmente, ele confia em pessoas que são próximas do seu ciclo, que nem sempre conhecem mercado financeiro, e eles conversam muito entre si. Tá? Então, dependendo do grupo que ele esteja, ele tem uma predileção a uma determinada coisa. Então, é muito comum você ver a predileção de determinados grupos para um determinado ativo versus outros ativos. Eu estou falando aqui de imóvel, a previdência privada, ou até entrar num negócio que não dá para fazer. Mas, basicamente, eles acabam, como qualquer grupo de pessoas, acabam andando juntos. Então, nosso papel, respondendo aqui para você, é identificar que grupo que ele está, né? Então, a gente tem cliente que tem previdência privada, por exemplo, cliente que mora no exterior, manda o dinheiro para cá e aplica uma previdência privada porque ele entende que aquilo é a segurança dele, ou seja, ele manda regularmente o dinheiro dele. A gente tem outros que preferem deixar tudo em CDI, né? E tem que não são meus clientes, aí agora estou falando que eu conheço outros assessores que têm, que já gostam do risco, que já topam risco, conhecem bolsa, tomam risco de bolsa e gostam do negócio e estudam, né? Ou seja, tem alguns até que se expõem e dizem que fazem, mas não é a média, né? Então, a grande média, ela quer ganhar dinheiro, mas ela não conhece, ela delega isso para alguém que, obviamente, às vezes não conhece, acaba perdendo o patrimônio dessa pessoa, e muitos espertos vão para essa pessoa tentar tirar o dinheiro dela, né? Se você vê um jogador de futebol, todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe, que esse cara tem um patrimônio, tem dinheiro. As pessoas vão tentar, as pessoas vão tentar vender para ele alguma coisa que não pode. Exemplo, pirâmide. Então, ou seja, eles acabam às vezes caindo nesse processo, dessas vendas fáceis, dessas rentabilidades. Então, nosso papel, de novo, com esse investidor é ir de pouquinho em pouquinho. Então, você vai ao longo do tempo mostrando para ele que o processo ele acumular ao longo do tempo, para não se assustar, eu diria. E tem alguns que são mais sofisticados, que pegam a grana mandando para fora, tem fundos exclusivos, e a coisa vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a única coisa ruim no sentido desse cara é que todo mundo aborda esse cara, né? Então, ou seja, o que você tem que dizer para ele às vezes, quando ele confia em você, ele fica te perguntando, você fica só recebendo
indicações de terceiros, né? Mandaram fazer isso, o que eu faço? Esquece, deixa lá. E você vai garantindo o patrimônio dele. E aí é legal de você ter a confiança deles, são pessoas super diferenciadas. Eu digo que eu sou muito feliz de conhecer todos aqueles que eu conheço no pessoal. Alguns até que têm uma visão, as pessoas de fora têm uma visão diferente da pessoa, e as risadas são espetaculares. Legal. Pô, se você conhecer algum jogador do Palmeiras, fala pra jogar com raça, hein, ô Jans, que sou palmeirense aqui, vamos lá. Vamos ganhar mais uma Libertadores. Jans, quero te agradecer demais, muito obrigado, viu, por você ter topado aqui conversar com a gente. Agora você vai estar aqui em São Paulo, é muito mais fácil, né? A gente pode se encontrar mais vezes. Muito obrigado mesmo, muito sucesso pra Fatorial, pra todo o time lá, durante o ano de 2023, que promete ser um ano desafiador. E até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço. E até a próxima. Jansen Costa conversou aqui com a gente nesse Mover Voices. O agradecimento final, e sempre mais especial, é a você, investidor e investidora. Muito obrigado, viu, pelo privilégio da sua audiência. Você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, por gentileza, alavanque o nosso like, não tem risco nenhum em alavancar o like, né? Deixa o seu joinha aí, ajuda demais a nossa transmissão. Canal do TC rumo a 210 mil inscritos. E para você que nos acompanha em áudio pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, pega esse link, manda no seu grupo de WhatsApp favorito para mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Combinado? Na próxima semana a gente está aqui de volta. Muito obrigado mesmo, até lá, um abraço, tchau!